sala. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao curso de Direito Penal 2, vamos tratar hoje da exigibilidade de conduta diversa ou da inexigibilidade de conduta conforme o direito. Aí vai depender do doutrinador, do teórico que vocês adotem. Eles trarão terminologias que tratam exatamente dessa hipótese de elementar constitutiva da culpabilidade dentro da perspectiva do estado de necessidade exculpante em algumas esferas é inclusive questionável, né? Quando vocês estudaram as excludentes da antijuridicidade e trataram do artigo 24 do Código Penal, que se refere especificamente ao estado de necessidade, e observem que é a forma geral da exclusão do estado de necessidade, o que seria a legítima defesa nada mais do que uma forma específica do próprio estado de necessidade, porque é repelir agressão injusta, a presença do injusto agressor no tocante à legítima defesa, mas não deixa de ser um estado de necessidade. Se eu, por exemplo, excluísse a hipótese lá do 25, ainda pelo 24, ou seja, presente a forma geral do perigo, de um perigo atual ou iminente, e de repelir esse perigo, estaria passível de análise a própria ideia da legítima defesa. Então, o estado de necessidade, ele cumpre, né, com essa função, só que no caso brasileiro, adotamos a teoria unitária, onde o estado de necessidade positivado no contexto da nossa dogmática jurídico-penal, ele só é elemento justificador. Ele é causa de exclusão da antijuridicidade. Ele não dispõe uma análise de proporcionalidade de bens jurídicos, como fazem outros códigos, né, em outros países, onde se estipula uma ponderação entre os bens, de maneira que, se o bem jurídico sacrificado é de menor valor do que o bem jurídico preservado, então, naquela hipótese do socorro a uma vítima de um acidente por queda de barreira, alguém quebra um carro, o vidro do carro, e faz a ligação direta, com isso ofendendo o patrimônio e a disposição do bem por parte do seu legítimo proprietário, mas essa ofensa ao patrimônio, o dano patrimonial, é proporcional ao objetivo de salvar a vida. Então, o bem jurídico sacrificado, nessa ponderação, encontra-se hierarquicamente inferior ao bem preservado. Então, a ideia era essa, ou seja, nessas hipóteses haveria justificação. Quando, naquela hipótese da tábua da salvação, né, que é uma outra hipótese onde dois disputam após um naufrágio um único instrumento, o único recurso para permanecerem acima da lâmina d'água e sobreviverem, nessa hipótese, esses bens jurídicos estão numa mesma posição, e o que existiria aí seria apenas uma exculpação dentro da teoria diferenciadora, ou seja, onde o bem jurídico sacrificado tem o mesmo peso do bem jurídico preservado e, portanto, não haveria uma justificadora, uma excludente do injusto, exatamente para que se obtivesse uma igual consideração, né, dessas circunstâncias, mas nós estaríamos diante de uma causa de exculpação e, portanto, essa seria uma hipótese onde o estado de necessidade não serviria como excludente da antijuridicidade, mas como excludente da culpabilidade, como um elemento de isenção de pena. Embora, dentro dessa ótica, já estamos na perspectiva de que, numa situação extrema como essa, nós nos viríamos diante de uma inexigibilidade de conduta conforme o direito.
Óbvio que o nosso código não adota esse posicionamento, pelo menos não na forma positivada. Nosso código adotou a teoria unitária, onde está a necessidade, como está exposto lá, é apenas causa de justificação, não fazendo uma análise das hierarquias dos bens jurídicos, e numa hipótese como essa, também da tábua de salvação, haveria uma causa de justificação e o fato estaria aí justificado. Portanto, não teríamos essa análise a partir da isenção da culpabilidade. Mas isso não quer dizer que não existam hipóteses, mesmo positivadas, da inexigibilidade de conduta diversa ou da exigibilidade de conduta conforme o direito. Eu disse, a depender da corrente que vocês se afinem. Existe o artigo 22, e até aquilo que eu sempre falo para vocês, as teorias que compõem a parte geral, para além do próprio campo teórico, elas encontram uma cogência normativa. Elas estão dentro de dispositivos normativos e, portanto, são aplicáveis. E deveriam ser, né? No sentido de que nós devemos buscar a aplicação do que está aqui positivado. Então, há uma positivação, né, de todos esses conceitos, e, portanto, quando eu falo em inimputabilidade, eu vou me valer dos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal. Quando eu falo em consciência da ilicitude, eu vou me valer do artigo 21 do Código Penal. Nós estudamos isso, né? E quando eu falo de exigibilidade de conduta conforme o direito ou de inexigibilidade de conduta diversa, eu tenho um tópico de referência que me importa N construções, que é o artigo 22 do Código Penal. O que é que eu vou encontrar no dispositivo do artigo 22 do Código Penal? Vejam como ele é construído. Se o fato é cometido sob coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, aqui claramente já se propõe que há um responsável, que é o coator, né? Inclusive com uma agravante genérica do concurso de agência, a gente vai ver isso lá no artigo, a gente vai ver isso no artigo 62 do Código Penal, depois a gente se dirige a ele, ou o autor da ordem, né, o mandante, o sujeito que ordena, né, vai receber essa responsabilização. Ora, e como é que funciona, então, esse sujeito que acaba isento da pena, numa circunstância em que se torna inexigível a cobrança da conduta adequada, da conduta que lhe deve ser, que lhe é proibida e, portanto, ele deve se abster do seu cometimento. Ora, no fato aqui da coação irresistível, é óbvio que para que exista conduta, essa coação da qual eu estou tratando é a coação moral, é a chamada vis compulsiva ou vis relativa. Por quê? Se for coação física, essa conduta é completamente desconsiderada. É como se não houvesse ação praticada, já que há uma energia mecânica, física, que determina essa conduta, né? É a vis absoluta ou vis corporalis, né? Então, a vis corporalis
ela anula a ideia da ação. Então, não existe um elemento que antecede qualquer desses outros elementos, componentes do conceito de crime, que é a própria ação, a própria conduta. Compreendem isso? Ou seja, há uma vis corporalis e, portanto, vis absoluta, não há vontade aí a ser considerada por parte do autor, do sujeito que constrói essa causalidade. Mas, na vis compulsiva, existe um elemento ainda de certa autonomia, mas sobre um modelo moral, um modelo ainda que relativo, que não esteja presente, mas haja uma autonomia, talvez até física, do sujeito para realizar a conduta, que lhe permite a análise da ação, no caso concreto, embora há uma exigência de que essa coação moral se dê no nível da irresistibilidade. Por exemplo, um gerente do banco, independente das consequências que isso tenha no campo trabalhista ou junto à relação que ele mantém lá com o banco, mas que tenha a sua família sequestrada para que ele entregue a determinada pessoa, num determinado horário, valores que se encontram no cofre do banco. E ele assim cumpre com aquilo que foi exigido. Óbvio que ele está aí sob uma violência de caráter moral, compulsivo, psicológico. E, portanto, há uma certa autonomia, mas se pergunta se outra pessoa, naquela condição, faria diferente. Ou seja, eu estaria diante de uma situação que se torna ou não irresistível. Então, a coação moral irresistível é a que vai excluir a culpabilidade e isentar a pena. Observem que existe até um modelo de atenuante genérica, aqui no artigo 65 do Código Penal, para a coação moral a que se pode resistir. Então, no artigo 65, inciso 3, ter o agente cometido o crime, a linha C, ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir. Tem até uns exemplos meio que ridículos, né? Alguém promete revelar os segredos do diário de adolescência se outro não pôr veneno no copo de um inimigo. Vejam, é uma coisa meio que desproporcional o que há de tão grave nesse diário de adolescência. Talvez os romances, as paixões, né, que me façam, para manter o sigilo, né, desse diário, matar outra pessoa. É uma coisa um tanto estranha. Mas isso revela o que eu acabei de falar, de uma coação moral a que se pode o quê? Resistir. Óbvio que se pratica nessas circunstâncias, e isso fica provado que estava praticando um crime, agindo sobre uma coação moral resistível, haverá a atenuação da pena. Mas observem que a atenuação reduz um tanto a reprovabilidade, mas não exclui. A culpabilidade não é excluída. O que exclui a culpabilidade é o que está no 22, é a coação moral irresistível. E isso só pode ser feito na análise de caso concreto. Eu tenho que fazer essa análise de caso concreto para poder adotar, né, dentro daquelas circunstâncias, essa análise da responsabilidade, que seria a análise aí a ser feita. Observem que, além da hipótese da coação moral irresistível, no 22, nós temos a estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico.
a estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. O vínculo privado gera a análise trazida pelo artigo 22? Não. Poder hierárquico é poder de organização da administração pública. Está entre os poderes administrativos. Vamos estudar poder de polícia, poder hierárquico, né? O poder de organizar a administração pública é o poder hierárquico. Então, a ordem superior hierárquica está retratando um vínculo de direito público, um vínculo público. Professor, então, numa situação de seguranças privadas, que cumpram uma ordem de alguém que está numa posição dentro da empresa elevada ou superior à dele, não é uma ordem superior hierárquica? Não. Existe aí um vínculo de subordinação, que é o vínculo privado, do contrato de trabalho. Né? Há um outro vínculo, que é um vínculo de subordinação. Então, em princípio, não se encontra aqui acobertado pelo 22. Mas é possível, jurisprudencialmente, você fazer esse tipo de análise. Aliás, um dos exemplos trazidos por Welsel para a inexigibilidade de conduta diversa é um julgado do Tribunal da Baviera do século XIX, se eu não me engano, na primeira metade do século XIX, que dizia respeito a um cocheiro que cumpriu a ordem do seu patrão, no sentido de colocar a parelha de cavalos nova que ele havia comprado à frente da carruagem, com isso aumentando, incrementando de forma essencial, de forma real, o risco do acidente, que acabou, por desventura dele, ocorrendo. Ou seja, ele recebeu do patrão a ordem de colocar os cavalos recém-chegados para a frente da carruagem. Advertiu ao patrão que esses cavalos ainda não estavam habituados ao coxo e habituados a circularem nas ruas da cidade, que poderia perder o controle dos animais. Eram animais novos, eram animais que ainda não estavam treinados, por mais bonitos que fossem, poderiam colocar em risco a comunidade, poderiam colocar em risco no campo urbano as pessoas. E recebeu uma ordem incisiva dizendo que colocasse, porque quem mandava era ele. Ele queria que esses cavalos circulassem à frente, porque eram cavalos bonitos, né, novos, e quem mandava era ele. Se ele não cumprisse, o cocheiro seria demitido. O cocheiro dependia desse emprego para alimentar a sua família. Era um período de dificuldades na própria Alemanha, se contabilizavam vários problemas nos campos, onde pessoas migravam para o meio urbano e estavam ali, numa situação de desemprego, numa situação de necessidade de proteção social, portanto, obedeceu essa ordem. Óbvio que não é uma ordem superior hierárquica. Não estaria, por exemplo, no caso brasileiro, acobertado pelo 22, porque é um vínculo privado. É uma relação de direito privado. Os cavalos acabaram promovendo um acidente. Assim que entrou na cidade, houve um acidente, mataram uma criança, um atropelamento. O tribunal, após um recurso, julgando o fato, entendeu que essa situação, apesar do coxo da direção dos cavalos estar no comando do cocheiro, foi determinada pela ordem que lhe foi dada pelo patrão. Então, a responsabilidade pelo fato não era do cocheiro. Era inexigível de outros cocheiros ou de outras pessoas, dentro daquela mesma situação, uma conduta diversa da que foi tomada, porque, do contrário, seria desemprego e colocar a família em risco alimentar. Então, ele teve que obedecer essa ordem para poder manter
as condições do salário, as condições de vida da própria família. E aí, isso foi assim interpretado, há aí uma análise dos riscos e gerenciamento do risco, o papel aí e a responsabilidade deveria cair sobre quem deu essa ordem. Óbvio que isso não se compõe com o que temos no artigo 22, mas jurisprudencialmente, dentro daquelas hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, há uma construção a partir da tópica que me é referida do 22, para alcançar várias situações no ambiente social. Porque toda essa análise de inexigibilidade de conduta diversa vai depender do gerenciamento do risco concreto em cada conduta. É por isso que culpabilidade, diferentemente das demais, dos demais conceitos constitutivos do crime, é um conceito de análise de casos concretos. Eu não posso, de forma alguma, generalizar, por exemplo, as isenções das responsabilidades. Tenho que ver sempre o gerenciamento do risco no caso concreto, para se observar se há ou não a responsabilidade daquela pessoa naquele caso. Fazer uma análise a partir das provas que me são trazidas aos autos, com relação a testemunhos, a documentos, a perícias, né? Tudo que está dentro do processo que me permite analisar a culpabilidade, porque ela é individual. Ela é o fator humano por excelência dentro da análise concreta. Não sei se vocês assistiram, tem um filme novo no Netflix, que é bem interessante, que é o Sully, que é a história do aviador que pousou lá o piloto de avião que pousou no Rio Hudson, em Nova York, um acidente ali em 2013, e existia duas hipóteses, né, de que ele havia se antecipado bastante e colocou em risco a vida de todas as pessoas e causou um acidente aéreo, e se isso tivesse comprovado, ele responderia até criminalmente, e isso foi investigado pela Agência de Aviação Norte-Americana, né? É um inquérito que se abre e mesmo depois de ter sobrevivido, de todo mundo que tinha ficado com ele ter sobrevivido, ele, digamos assim, atingiu, né, uma suspeita de que havia agido de maneira equivocada, que ele poderia ter pousado no aeroporto de Nova Jersey. Era possível a ele ter pousado no aeroporto de Nova Jersey, e aí ele colocou em risco todas as pessoas do voo quando pousou sobre o Rio Hudson. E isso abriu-se um inquérito, e eu achei muito interessante na análise trazida pelo inquérito, né? A, a agência de aviação trouxe 2 pilotos experientes e os colocou dentro do voo, né, com um tempo de resposta mais ou menos programado, e conseguiram ambos pousar tanto em Nova York como em Nova Jersey. E a única resposta que o Sully deu, contar um pouco o que ele colocou, ele disse, ótimo, mas vocês colocaram isso dentro de pessoas que estão sem a pressão psicológica do momento, né, de um avião que teve todas as turbinas paralisadas, ou seja, houve um choque com aves, e os 2 motores do avião paralisaram, que é uma coisa até extraordinária, porque geralmente é um motor só e você consegue sustentar com o outro, mas depois se provou que ambos realmente tinham sido prejudicados nesse choque com as aves. Vocês estão tirando toda a pressão psicológica dos pilotos, e eu gostaria de pedir uma informação aos colegas, quantas vezes eles treinaram para pousar de maneira adequada. E aí o camarada disse que foram
feitos 36 tentativas até se chegar a pousar de forma adequada. Ele disse, eu só tinha uma. Eu estava pilotando, só tinha um jeito de chegar, né? Então, eu não tinha 36 chances de chegar. Eu estava com um avião com 150 pessoas e só podia chegar naquele instante. E aí, isso matou a agência, né? Eles disseram, então, o que é que a gente faz? Eu quero que repitam com o tempo que eu tive. Aí disse, qual foi o tempo de resposta que você teve? Eu tive 38 segundos. Eu tive um tempo de resposta de 38 segundos. Eu quero que vocês repitam com os pilotos com esse meu tempo de resposta, porque vocês botaram aí, eles estão com um tempo bem amplo, né, para fazer. Os pilotos toparam. Não chegaram nem perto, nem no Rio Hudson, né? Então, só para colocar que é um fator humano. É isso, você tem que pôr o fator humano no momento da ação, com todos os seus problemas psicológicos, com todas as suas pressões, com todos os elementos, para entender a responsabilidade ou não. E isso só pode ser feito por análise de caso concreto. Eu não tenho como universalizar essa situação lá do Sully, né? Dizer que isso é uma abstração e que pode servir para resolver todos os problemas de acidente aéreo, porque não é assim, nem sempre, né? Mas, em princípio, eu tenho como dizer que, naquele caso, para aquela situação, era inexigível dele outra atitude, ele tinha que tomar aquela providência de pousar no Rio Hudson, era a única chance que eles teriam de sobreviver, tanto que não morreu ninguém, né? As pessoas até hoje agradecem ele por ter feito esse pouso, né? Aqui é só para esclarecer essa situação, essas várias situações de inexigibilidade de conduta diversa, elas vão surgindo a partir dessas tópicas referentes. Mas como está positivado no Código Penal, a ordem que leva à isenção da pena é a ordem de superior hierárquico. E aí é o vínculo da administração pública, o chefe da administração com relação aos seus subordinados, né? Na hierarquia militar, os superiores militares, os oficiais, com relação aos seus subordinados. Então, você tem aqui esse elemento de hierarquia que torna passível, né? Óbvio que se é exigível uma outra questão, que essa ordem dada não seja manifestamente ilegal. Porque se a ordem é manifestamente ilegal, ela não deve ser cumprida. Aí a gente até vai entrar na análise do que vamos encontrar lá no Código Penal Militar, que é um pouco diverso, mas não vou trazer agora, não. É só para que vocês compreendam que essa ordem não manifestamente legal, ela não deve ser cumprida. E se mesmo assim ela for cumprida, nós temos o que determina o artigo 65, inciso 3, a linha C, o incumprimento de ordem de autoridade superior, ou incumprimento de ordem de autoridade superior. É outro elemento de atenuação da pena, da forma geral, certo? Então, quem comete o crime em cumprimento da ordem de autoridade superior tem essa análise que está aí posta. Depois vamos fazer essa análise com o código. Eu tenho até separado essa jurisprudência do CPM, porque no Código Penal Militar não se pode descumprir a ordem. Mas há razões para isso, né? Uma coisa é você, num momento de conflito, e aí eu teria que também fazer essa análise das situações específicas e concretas. Lembro-me que meu avô tinha uma coleção sobre a Segunda Guerra Mundial e nós
na análise que era feita lá com relação ao dia D, o Eisenhower, ele ia fazer um ataque que não era só pelo mar, né? Existia a questão dos paraquedistas que deveriam dar suporte à praia. E foi por isso que em algumas praias morreu tanta gente, porque a ideia era primeiro lançar os paraquedistas, eles viriam pela parte de trás e dividiriam a mira das metralhadoras, né? E isso ajudaria um pouco ao pessoal da praia a avançar. O problema é que foi feita uma análise estatística que eles faziam, e a cada 10 paraquedas lançados, só 2 ou 1 chegaria no solo. Ou seja, era uma perda de 90%. Basicamente, você estava dando uma ordem de mandar pessoas para morrerem. Era essa questão que estava presente na análise, né, dessa ordem. Não tem muito como você contestar as ordens, porque são situações de conflito onde você precisa, às vezes, e a razão é bem instrumental, né? Não é uma razão existencial ou subjetiva. Você vai observar uma situação onde você vai mandar pessoas para a morte, e você precisa que essas pessoas, dentro do seu regulamento militar, cumpram essas ordens, não é? E não é que tem muito questionamento. Por sorte dos paraquedistas e azar de alguns que estavam na praia, rajadas de ventos fortes levaram paraquedistas a 3, 4 quilômetros de distância ou mais, né, do local que deveriam ter caído. E aí chegaram 7 no solo. Agora chegaram também no território, além das linhas inimigas, né, num território complicado para voltarem, né? Então, tem essa questão que é colocada, né, nos anais. Por outro lado, isso levou uma baixa maior nas praias, né? Ou seja, ou você matava os paraquedistas ou matava os fuzileiros que estavam desembarcando. Aí você tem que fazer a opção. Quem é que você vai matar? Os paraquedistas que saltam, a turma que desembarca. Muita gente morreu na praia, né? Realmente, nessa situação na Normandia, foi complexa essa questão que está aí disposta. São situações extremas, são situações que a vida militar exige, mas não se exige na normalidade da vida civil. E aí é por isso que a gente tem algumas confusões entre o regulamento da vida militar e aquilo que se refere ao cotidiano na lida com cidadãos, mesmo cidadãos delinquentes, porque não deixam de ser. Importante que a gente perceba que, quando a Constituição reconhece a dignidade da pessoa humana, reconhece para todos igualmente. E não tem como você criar uma subcidadania ou pessoas mais ou menos merecedoras da dignidade, ou criar classificações, porque isso não é feito pela Constituição. O que está lá preservado é o princípio da igualdade de todos perante aqueles direitos que estão ali postos. Ah, professor, mas o sujeito é um estuprador, é um cara bárbaro que fez crimes horríveis. É revoltante, eu não vou negar para vocês que qualquer um de nós temos o direito individualmente de nos revoltarmos. Agora, o Estado não tem, ele tem que tratar, né, todos dentro da ordem legal e da ordem constitucional. Se o que pode ser feito é a prisão e dentro dos limites, né, onde esse castigo, onde essa punição pode ser exercível, é assim que deve agir o agente legal. Se a vítima, sobrevivente ou familiares têm intenções de vingança, é aquilo que eu falei. O direito penal surgiu para neutralizar a vingança. Ele não surge para dar respaldo a essa vingança, ou dar respaldo a esse sentimento. Ele é um elemento de racionalização da reação social ao delito. Ou a gente começa a compreender isso, ou vai ficando complicado, né? Porque cada um vai querer punir da forma que entende. Ah, porque minha mãe me dava umas tapas. Ou, né? Aí você acha que pode
fazer a mesma coisa. Aí eu aprendi desse jeito, eu disse, mas o Estado tem limites, né? Não é a tua relação familiar, não é a tua relação pessoal, e nem na relação familiar pode. Hoje existe uma série de limites também dentro dessa tônica. Talvez esse aprendizado da violência, que é muito forte no Brasil, nos faz esquecer a existência desses limites ao poder de punir e a forma como a gente tem para agir, mesmo diante de pessoas que eu acredite que não mereçam, né, esse respeito. E isso também não tem muito a ver com o que está no regulamento militar. O que eu quero dizer é que na vida cotidiana, talvez a perspectiva lá em que um estatuto militar exija que se obedeça a ordens sem qualquer tipo de questionamento. E aí não pode o militar exercer a criticidade. Mas o problema é que quando ele faz ele faz o policiamento diante de cidadãos civis. Não é um inimigo de uma guerra. Não é um elemento, digamos assim, de um conflito armado que está ali estabelecido, que me leve a não questionar ordens. Aí essas ordens devem ter constitucionalidade e legalidade. Eu não posso, de forma alguma, estar aqui descumprindo ou deixando essa análise. O Gervásio colocou aqui, olha, no caso do Carandiru, sempre foi cobrada uma punição para o mandante da ordem da invasão, segundo o artigo 22. E é isso, Marcos. Então, essa avaliação, óbvio que eu tenho que fazer uma avaliação dos casos concretos, mas mesmo assim, mesmo aqueles que cumpriram, porque aquela questão está presente num texto muito bom. Existem dois textos que eu acho que todo estudante de direito deveria ler, da Hannah Arendt, né? Eichmann em Jerusalém, discursos sobre a banalidade do mal. Esse, de uma forma mais jornalística, né? Esse, de uma forma mais jornalística, descrevendo o julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos carrascos nazistas na Segunda Guerra, responsável direto, né, pelo envio de mais de 300 mil judeus para campos de concentração, onde eles foram mortos. Então, o Eichmann era tido como um dos carrascos nazistas que foi perseguido, acabou sendo sequestrado em Buenos Aires, porque aqui na América do Sul existiam algumas entidades, né, que davam apoio e suporte a esses fugitivos, né? Então, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, acabou vindo até Buenos Aires, sequestrou. Isso é uma coisa que criou, obviamente, um atrito internacional muito grande, mas o levou até Jerusalém, onde ele foi julgado, né? Então, há esse deslocamento para o Eichmann ser julgado. E aí há uma série de questionamentos, se pode haver, ou se esse julgamento era ou não válido. O que Hannah Arendt vai descrever, ainda que ela descreva as dificuldades na formação do julgamento e do próprio processo, ou seja, a legitimidade do processo, em alguns momentos ela coloca essa interrogação. O que vai importar é muito mais a própria figura do Eichmann, que, segundo ela, não tinha uma capacidade de refletir aquilo que praticou. Ou seja, é uma incapacidade para pensar que se vê muitas vezes da forma ritualista com a qual as pessoas agem. Então, ele praticava esses fatos, muitas vezes, alegando. Primeiro, ele tinha uma desculpa, que era o cumprimento de ordens. Só que ela demonstrou que, em alguns momentos, por exemplo, já próximo ao fim da guerra, o
o Estado-Maior alemão sabia que a guerra estava perdida, já estavam contando com os momentos finais de Hitler, ou com o fato dele ser deposto ou morto, e aí eles partiriam para as negociações. E o próprio Himmler, que era um companheiro antigo lá do Hitler, já começava a negociar secretamente, inclusive com o embaixador inglês, né? Então, ele já tinha feito 2 ou 3 encontros. E um desses encontros, ele percebeu que ia ser muito ruim, ia trazer um saldo muito negativo, o Holocausto, né? Aquilo que havia ocorrido com os judeus. E aí, ele, da SS, começou a dar contraordens com relação ao deslocamento dessas pessoas para os campos de concentração. Eichmann recebeu essas ordens, mas não as obedeceu. Continuou enviando as pessoas para os campos da morte, ou seja, ele continuou matando gente. Então, era o que ela colocou. Ele fazia isso porque ele se sentia muito bem naquilo que ele estava fazendo, ou seja, praticando. Não se pode aí dizer que ele era só um sujeito que obedecia a ordens superiores, que não tinha alternativas. A mesma coisa ela coloca de pessoas que foram enviadas. Óbvio que tinha uma experiência anterior, e por isso que é muito complicado entender essas relações que transcorrem na Europa, porque quando o Império Soviético, né, ou seja, avançou sobre a Ucrânia, eles, na década de 30, tinham feito o Holodomor, que foi a morte de muitas pessoas contrárias, né, aos princípios da sociedade socialista soviética. Foi uma espécie também de genocídio, né, onde se matou milhões de pessoas também, né, numa tática chamada de Sardinpex. Abria as valas comuns e fuzilava as pessoas e jogava lá dentro. Isso foi conhecido como Holodomor. Isso foi praticado entre 1930 a 36. Por isso que os ucranianos têm uma certa um certo dissabor com relação aos russos, né? E tem uma certa resistência aos russos, porque sempre lembram desse fato, que foi um fato onde muitos ucranianos acabaram mortos. Bom, quando se ocupa as Einsatzgruppen, ou seja, os grupos de extermínio, os grupos da morte, que chegaram, né, no leste europeu, contaram com essas experiências, porque a ideia era exatamente uma produção de mortes em massa que fosse extremamente econômica. Então, conta-se que o Eichmann, por exemplo, começou com esses fuzilamentos em massa, já deixando o cara sobre a terra, né, onde só passava o trator com a terra por cima e pronto. E aí você escondia também os corpos. Essa era a ideia de esconder o crime, né, que estava sendo praticado. E isso a Hannah Arendt descreve que ele tinha consciência. E ele deu as ideias, ou seja, ele viu que estavam gastando muita bala com isso, era melhor matar com gás e depois incinerar. Então, gás era mais barato, né? Não gastava a munição, o exército precisava de munição, portanto, não podia estar gastando bala matando gente. Era colocar na câmara de gás, mata já um bocado, e depois incinera. Né? Então, ele deu essa ideia também, né? A partir do que observou, porque era um desenvolvimento, é como se as políticas de produção em massa da morte fossem sendo, digamos assim, pensadas, né, a partir desse sujeito. Óbvio que tinham outros, né? Não contribuiu só com isso tudo, e nem poderia ter sido, mas ele revela aí que era aquela ideia que se tinha anteriormente, de que ele era um sujeito pacato, né? Um bom pai de família, católico, frequentador da missa, que cuidava bem dos seus netinhos, e era assim visto, né, com
no seu núcleo familiar, fazia na ação intramundana dele uma coisa terrível, ou seja, eram coisas bem separadas. O que separa o homem, muitas vezes, da sua vida privada, daquilo que ele faz de maneira doméstica, daquilo que ele faz no mundo, do que ele produz ao mundo, às demais pessoas. E às vezes a gente não separa por conta do campo dos afetos, né? Todo mundo fica, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é uma boa pessoa. Mas no campo das relações do mundo, né? Ele produz, por exemplo, mortes em massa, que era o que ocorria com Eichmann, né? Isso tudo ela vai descrevendo muito bem. Mas esse livro, Eichmann em Jerusalém, é um livro de matriz muito jornalística. Ela foi enviada lá pelo New York Post para fazer essa matéria. Ela escreveu o texto e reproduziu de forma bem jornalística e descritiva todo o julgamento. Mas mostra que boa parte daquilo que a gente produz vem da nossa incapacidade para pensar, para refletir exatamente com criticidade sobre o que é manifestamente ilegal. E hoje, a exigência que eu tenho do manifestamente ilegal vai para além da ideia positivada aqui no Código Penal. Exige-se que eu faça uma análise, inclusive, dos tratados internacionais de direitos humanos, porque são jus cogens, são normas cogentes, importantes. A partir do momento que o Brasil faz parte de vários acordos internacionais de direitos humanos, eu não posso nem mesmo discursar sobre determinadas matérias, ainda que eu ache na minha vida privada que determinada situação é plausível, possível, né? Sei lá, eu acredito que para ladrão só vale tortura, tem que bater e tal, tudo, mas no campo público dessas relações, eu tenho que refletir a minha conduta de acordo com esses ordenamentos, com tudo isso que está aí positivado e que é norma cogente. Não posso estar expondo essas ideias que contrariam completamente esse processo, não só civilizatório, mas também de alcance para toda a humanidade, né, de uma forma mais racional de lidar com os fenômenos, com aquilo que se apresenta diante da gente. Então, essa reflexão, eu não posso simplesmente ter como na Argentina, por exemplo, no caso das torturas praticadas lá na época da ditadura, criaram uma lei da obediência, que era para punir só quem deu a ordem. Os executores não seriam punidos. É complexo isso, porque é como Hannah Arendt falou, mesmo nesse caso de pessoas que foram enviadas para cumprir essas ordens dos Sardenpex, existem as art groups ou comandos que, na realidade, levavam as pessoas para as florestas na Bielorrússia, na Lituânia, na Letônia, abria a vala, dava os tiros para cima e libertava as pessoas. Obviamente que elas iam ficar por conta de risco, mas pelo menos estavam vivas. Não matou, né? E aí jogavam para cima. Você disse, mas estavam descumprindo ordens. Mas separavam o que seria propriamente uma ordem de guerra ou de combate do que seria extermínio, né? De pessoas, de cidadãos, de civis, né? Não era essa questão, que é uma exigência moral, e que Hannah Arendt e que é kantiano, inclusive, né? A ação é boa quando ela é moralmente boa também, ou seja, quando eu me coloco numa situação onde é por isso que quando a gente fala em legítima defesa, lembram-se que ela tem que existir no plano subjetivo. Eu não posso aproveitar, eu tenho uma inimizade com o meu vizinho. Aí aproveito aí a questão da violência doméstica, né? Desculpe que o vizinho bate na mulher, vou aproveitar um dia que ele estiver batendo na mulher, eu chego lá e mato ele, né? Aí, o que houve? Legítima defesa do terceiro.
pelo menos é assim que se revela objetivamente, não é verdade? Até traz aquele exemplo funcional, que se a gente fosse falar na proteção dos bens jurídicos, o que se projeta num caso como esse, vamos supor que eu queira matar meu vizinho, vejo a silhueta dele na janela, dou um disparo, e por acaso, naquele momento que eu matei, ele estava matando a mulher, ele estava matando a própria esposa, eu acabei salvando ela. Mas não era o que eu queria. Eu não estava, na minha ação, objetivando o salvamento da vida da mulher. Eu estava objetivando matar o vizinho. E é aquela perspectiva que, no fundo, a legítima defesa tem que se realizar também no plano subjetivo, porque ela tem que ter esse ânimo defendendo, essa intenção de proteção. Se não tem, não é legítima defesa. Possa até ter uma pena aí reduzida, levando-se em comparação ao que acabou produzido, mas não é. É essa questão moral da ação, onde a ação só é boa quando ela tem um sentido moral bom, né? Onde ela se aperfeiçoa dentro dessa perspectiva. Eu não posso simplesmente tentar justificar as coisas escapando da minha responsabilidade histórica e existencial com relação a diversos fenômenos sociais, né? Porque encontrei uma justificativa, ó, eu fiz isso, mas também se eu não fizesse, esse sujeito ia matar outros, ou ia fazer outra coisa. Mas foi você que praticou um homicídio, ou praticou uma tortura, ou praticou naquele momento. Então, você não pode minimizar, você não pode reduzir as suas responsabilidades. Onde é que está isso? No texto Responsabilidade e Julgamento, de Hannah Arendt. Eu acho um texto muito mais bem acabado do que o Eichmann em Jerusalém, porque aí ela já vai para uma matriz filosófica explicar o porquê eu não posso simplesmente dizer que obedeci a ordens, porque a minha capacidade crítica vai estar sempre presente. E é por isso que eu não posso simplesmente dizer que obedeço ordens, quando essa ordem é manifestamente ilegal. Quando eu sou um policial militar, estou lá como soldado com um sargentão que resolve derrubar a porta de uma casa à noite. E eu sei que a Constituição fala que a casa é asilo inviolável, né? Não podendo nela adentrar na parte noturna. Quando eu vejo que há uma desproporção naquela ordem com o resultado, com aquilo que vai se promover, que é mais ou menos o que ocorreu também no Carandiru. Não adianta só colocar o sujeito que ordenou, né, para responder, quando os demais que cumpriram, talvez, as ordens, cumpriram sabendo que estavam exorbitando, né, e poderiam ali ter exercido a sua crítica, até porque não é uma zona de combate, é aquilo que eu falo. É por isso que, quando a gente coloca... hoje tem muitos estudos com relação às polícias no mundo, e boa parte das polícias do mundo não tratam ou não se referem a esse modelo militarizado. Exatamente por isso. Porque são polícias de ciclo completo, podem até ter uma hierarquia, e é importante que tenha hierarquia e disciplina, mas não necessariamente precisam se conduzir por regras do Estatuto Militar. É isso que se fala em desmilitarização. Não é perda de hierarquia e disciplina. Pode haver hierarquia e disciplina. Polícia Montada Canadense é um exemplo. Tem hierarquia, disciplina, mas não é uma polícia militarizada, né? Dentro desse aspecto, onde não se pode nem interrogar as ordens. O nosso Código Penal Militar, ainda hoje, deixa eu ver se eu encontro aqui o artigo, para que fique claro o que eu estou alertando, ele traz esse problema para os nossos amigos, né, que atuam. Uma coisa é aquilo que eu falei, uma situação de combate, outra coisa é você lidar com policiamento interno, né, com a relação com civis, onde muitas vezes, vejam que existem coisas no Código Penal Militar, né, que são
pesadas, né, então ele coloca aqui essa situação, o artigo 38, né, não é culpado quem comete em crime em coação irresistível, sua coação irresistível é que lhe suprime a faculdade de agir segundo a própria vontade. E aqui tudo bem. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Mas essa é a questão, né? Essa análise do B meio que dá um choque com a vida civil. E qualquer policiamento, mesmo ostensivo, esteja no momento em ação nas ruas, me parece que está muito mais vinculado ao que está presente nos critérios lá do Código Penal, de forma geral, do que do Código Penal Militar, porque isso aqui cria um problema imenso para os militares. Eu lembro de uma bombeira, né, que a gente orientava, que uma vez, se deslocando, recebeu uma ordem para voltar ao quartel. Ela disse, olha, mas está tendo um incidente aqui, eu vou ver se eu ajudo essas pessoas e talvez eu me atrase. Ela disse, não, você tem que voltar imediatamente. Ela ficou naquele trauma, né? Ela também, como corpo de bombeiro, tinha que prestar socorro, preferiu prestar socorro. Mas, ao chegar lá, como descumpriu a ordem, recebeu a prisão administrativa. Então, são coisas que ainda hoje ocupam esse cenário, né? E trazem muitos problemas para, eu diria que é uma questão que precisa passar, né, por algumas revisões, né, no quadro. Uma coisa é na normalidade da vida política, outra coisa é numa situação de estado de sítio, ou numa situação de guerra declarada, onde você teria um pleno vigor de alguns elementos desse estatuto. E aí é compreensível, uma situação de combate. Outra coisa é você lidar com os fenômenos da vida civil, por mais violentos que eles sejam, que são violentos. Eu posso até dizer que, em algumas circunstâncias, há combate, né? Aquilo que ocorre em Morros do Rio, na perspectiva de ocupações de território e tudo, mas ainda assim eu estou lidando com toda essa dificuldade, com todo esse aparato, e acho que a gente tem que dar um suporte muito grande às nossas polícias. Eles merecem o nosso respeito, merecem o nosso apoio, né? Porque lidam com uma situação caótica, né, no seu dia a dia, e precisam do cidadão essa compreensão, esse respeito, mas ainda assim a gente precisa talvez dar um aparato, até um suporte normativo que conceda a eles essa capacidade de pensar, de criticar, e observar o que é ou não manifestamente ilegal, né? Porque, como está no 38, isso meio que exclui no 38 do Código Penal Militar, né? Na linha B, que está aí. Veja você. O parágrafo 2º ainda traz: se a ordem superior hierárquica tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso. Mas manifestamente criminoso não é manifestamente ilegal. E nem tudo que está até nos acordos internacionais de direitos humanos, por acaso, resulta num tipo penal, ou está aí disposto, e mesmo assim seria algo manifestamente ilegal. Então, vejam que a margem de desobediência, né, ou a excesso nos atos é punível também o inferior, né? Essa questão que está aí presente, que o subordinado, nesses casos, só não pode cumprir uma ordem manifestamente... mesmo nos casos de cortes marciais, né, a gente tem essa análise. Tem um filme muito antigo, é um dos primeiros filmes do Kubrick,
que é Glória Feita de Sangue, que é a história de um julgamento na Primeira Guerra das Trincheiras. Um capitão francês, o general, sabia que as tropas dele não iriam basicamente cumprir uma determinada ordem, porque era uma ordem para morrer, né? Mandar pessoas diretamente para a morte. E mesmo dentro dessa questão, existe um elemento proporcional que é avaliado na corte com relação àquilo que se perde. E você mandou depois 3 ou 4 pelotões avançarem e eles são derrubados, né? Às vezes não conseguem nem sair da trincheira. Então você não pode estar mandando também homens à morte assim, a seu bel prazer, né? Então, para poder fazer essa análise e justificar isso, o general que tinha, né, todas essas informações, porque uma coisa também é se você tem ou não tem essas informações. Ele tinha essas informações, mesmo assim ele fez porque queria ver o capitão na corte marcial. Era esse o interesse, porque aí seria por deserção e aí era punido com morte, né? Mesmo assim, foram colocados 3 outros coitados que tinham, inclusive, enfrentado as metralhadoras, tinham tentado, mas foram para o fuzilamento. Esse filme de Kubrick é sensacional porque ele é antibelicista, né? No final, ele faz uma crítica, né, a essas razões da guerra, que é uma razão instrumental que não leva em consideração, né, as pessoas, aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Tem um mais recente, que é esse 1917, é muito bom também, né? Onde você faz toda uma análise psicológica, né, de como as coisas se desenvolvem por parte de quem tem que passar, né, por um território como aquele de guerra, para poder só dar uma comunicação, só prestar uma comunicação, né, às pessoas. Bom, então vejam que essa situação não é que eu esteja aqui questionando a importância que isso tem no contexto militar. O que eu questiono é como a gente estende isso para a vida normal, né, a vida civil normal, a vida onde a gente não está no momento de guerra, não está no momento de combate. Acho que algumas ressalvas já deveriam estar sendo estabelecidas no tocante à própria ordem militar, e lidar de uma forma diferente também com a ideia da polícia, né? Não necessariamente ela pode ser uma polícia ostensiva, hierarquizada, com disciplina, com um ciclo completo, com uma entrada única, mas aí vai criar um problema lá com os delegados, que é um cargo privativo de vocês, né, dos bacharéis de direito, e aí não iam gostar muito de dividir isso se houvesse uma polícia como a montada canadense, onde você tem um ingresso único para a carreira, e ali você vai ascendendo até chegar a comissário, né? Você pode, que é o equivalente ao delegado, na perspectiva de presidir investigações, inquéritos, etc. Mas, como você vai chamar, lá os cargos são tenente, capitão, é a mesma coisa, mais ou menos, na formatação da hierarquia militar, porque ela é importante, né? Mas não necessariamente no regulamento. O regulamento da polícia é próprio, é diferente, né? Onde você tem elementos que não se afinariam, né, com esses elementos da auditoria militar, da justiça militar, que, em princípio, não seriam necessários, né? Então, são essas questões que eu trago. Acho que a aula versa sobretudo sobre a questão da coação moral irresistível, da estrita obediência de ordem, do manifestamento legal, do superior hierárquico, e com isso a gente faz uma análise do que seriam causas de inexigibilidade de conduta diversa, mas existem outros fenômenos, né? Por exemplo, tem um elemento que é analisado por Zaffaroni, que é a ideia da co-culpabilidade, onde há uma corresponsabilidade do Estado na produção daquele
crime ou na produção daquela situação específica de risco. E, portanto, eu deveria fazer também essa avaliação. O que eu queria deixar para vocês claro é que esse fenômeno da culpabilidade traz alguns problemas. É óbvio que estados da América Latina têm um déficit social muito alto, né, de proteção, e vai, obviamente, contribuir, boa parte desse déficit contribui para as mais diversas práticas criminais. Mas também, se você não gera aquela história lá de não há sociedade sem reação, né? Não há crime sem reação. Se o Estado não reage, a sociedade, principalmente naqueles crimes que perturbam esse cotidiano, o furto, o roubo, o estupro, o homicídio, o sequestro, né? A sociedade arruma um jeito de reagir. Às vezes pode reagir de uma forma muito mais libertária, fugindo às regras, como é a atuação dos esquadrões da morte, grupos de extermínio, linchamentos e etc. E aí o direito traz uma certa racionalização e limites. Ao impor esses limites, impõe para a sociedade em geral, porque também é uma disputa no sentido civilizatório, né? Eu quero que haja um progresso civilizatório, né, no tocante também ao como a gente entende esses fenômenos. Então, não se pode omitir o tempo todo a reprovação por conta de todo ou desses déficits. Eles geralmente servem para atenuar penas, aí eu concordo, ou excluir a reincidência, mas não para levar a uma isenção da responsabilidade por completo, porque as pessoas foram submetidas igualmente a esses déficits. E eu também não posso, eu posso começar a criar também uma visão muito preconceituosa no tocante ao crime, de imaginar que só as pessoas pobres praticam crimes, o que não é verdade. Existem países paupérrimos que não têm os indicadores de homicídio que o Brasil tem. Há até um texto do professor Michel Misse, que é fantástico com relação a isso, que mostra, por exemplo, que a Índia tem até indicadores altos de crimes sexuais, né, que está negando esse fator, né, exatamente por uma estrutura também patriarcal, a forma cultural da comunidade, mas não tem indicadores altos de crimes contra a vida. Se você pega uma cidade como Bombai, que tem 21 milhões de habitantes, ou que tinha, naquele período que ele fez essa pesquisa, final da década de 80, e Rio de Janeiro com 6 milhões, o Rio mata muito mais do que os fenômenos que ocorrem lá, tanto que lá dá para fazer até um gerenciamento estatístico melhor, né, com geoprocessamento, território, porque é um volume muito baixo, que fica até dentro dos limites estipulados pela ONU, que é de 10 por 100 mil habitantes. E estamos diante de um país paupérrimo, de um grupo de pessoas que vivem em extrema miséria. Então, é um dado muito mais nosso, da nossa cultura, aquela compreensão que talvez a gente tinha do brasileiro como um sujeito afável, não violento, é falsa. O brasileiro é violento e nós agimos muitas vezes de forma bastante agressiva. E aí nós temos dados que revelam isso, né? Revelam que esses homicídios, eles têm crescido, ainda que a comunidade até atinja um certo patamar de desenvolvimento humano ou social, porque não foi mesmo os governos, em tese, progressistas, que aumentaram aí o colchão social, que melhoraram a questão da segurança. Pelo contrário, uma das causas pelas quais, né, nós reagimos a esses governos foi por conta da sensação de insegurança. Muita gente se sente hoje muito mais insegura do que há algum tempo atrás. Isso não quer dizer que a violência é maior ou menor, porque isso é um acúmulo histórico. Historicamente, nós sempre fomos um país violento, né?
Se você pegar os números, os indicadores, nós nunca tivemos. Aquele filme Cidade de Deus conta uma história da década de 60, mas parece que é o Rio atual, né? Uma coisa mais atual. Mas aquilo ali é década de 60 no Rio de Janeiro. Entendem isso? Ou seja, a periferia sempre conviveu com aquele tipo de violência. Não é uma coisa... A dominação territorial, tudo aquilo que a gente vê ali está presente no nosso cotidiano ainda hoje. A gente não, historicamente, conseguiu ultrapassar, romper, né? Quebrar o ciclo desses. E tem muito a ver com isso, que o pêndulo é jogado para um lado e para o outro e a gente não tem uma política de Estado, temos políticas de governo. Né? Geralmente, a turma mais progressista acha que não deve tomar nenhuma atitude e deixar isso correr solto. Só que a maior parte das vítimas são as pessoas pobres, aquilo que eu falei para vocês. É quem pega ônibus, é quem... Então, são eles que têm os celulares furtados, eles que têm a vida exposta, né? As filhas ou parentes estuprados e por aí vai. Na grande maioria. São pessoas pobres que são vítimas. Então, elas se sentem desprotegidas e vulneráveis diante de tudo isso, sem qualquer tipo de respaldo, né, dentro dessas políticas criminais ditas progressistas. As outras acham que devem reprimir, só que a repressão só acumula nas cadeias, né, e não resolve também o problema, ou seja, nós temos monólogos que são desenvolvidos à medida que os governos vão mudando, só empurrando o pêndulo para o outro lado e ninguém jogando o pêndulo para o centro e buscando uma solução que lide com todos esses fenômenos, né, de maneira minimamente racional. Né? São as nossas emoções que acabam prevalecendo, né? Eu acho que a culpa de tudo é a pobreza, mas aí eu vou estar dizendo que só pobre comete crime, mas esqueço que existe o white collar crime, o crime colarinho branco, que existe fenômenos também violentos no ambiente doméstico com relação a pessoas da classe alta, né? E também praticam feminicídios, que também praticam a violência doméstica, a violência psicológica contra as mulheres. Não é só sujeito lá da favela, não é só o sujeito. Né? Então, eu tenho que ter uma dinâmica onde eu comece a compreender todos esses fenômenos de maneira melhor, mais né? Imaginando e aí uma teoria como essa da co-culpabilidade, ela encontra limites. Né? Eu não posso, de forma alguma, fazer uma análise só pendendo pela questão do déficit social e esquecendo também as causas individuais, as matrizes culturais, né, de acúmulo de violência. Me parece que autores como Michel Miss, Luiz Eduardo Soares ajudam muito a gente a refletir de forma mais abrangente sobre esse fenômeno. Por outro lado, existem situações, sim, onde eu deveria fazer essa análise. Imagine vocês aquela hipótese de uma mãe solteira que precisa trabalhar todos os dias, tem 3 filhos menores, um filho de 3 anos, outro de 6, outro de 8. Ela não conta com a colaboração de nenhum companheiro, ela não dispõe de familiares por perto, mora numa grande cidade de maneira isolada, tem que sair de 4h30, 5 da manhã para pegar um ônibus para chegar no trabalho, e ao sair deixa os filhos trancados dentro de casa. Não conseguiu matrículas, porque o colégio próximo não tinha vagas, e mesmo se ela matriculasse, não ia ter condições de levar os filhos, porque senão perdia a condução para o trabalho, e aí tem que trabalhar todos os dias. Alguém denuncia essa mãe lá no conselho tutelar, o conselho leva para o delegado chega e vai abrir aí, né, um inquérito por abandono de incapaz,
somado à ideia do cárcere privado, contando uma história que é um fenômeno, às vezes, até corriqueiro no nosso cotidiano. E, de fato, essas crianças estão submetidas a uma situação de risco. E esse fato é um fato injusto. Quando eu faço essa análise mais sociológica e abrangente, eu vou fazer realmente uma análise de gerenciamento do risco social que está aí disposto. Eu vou imaginar o seguinte: quais as condições de assistência social foram dadas a essa mãe para que essa situação de risco em que as crianças estão submetidas ocorresse? E aí eu observo que o Estado não ampliou vagas, até reduziu, prejudica a questão do transporte, porque não tem transporte escolar, não consegue compor e assistir essas crianças, e tudo isso vai se somando. E aí eu observo que, apesar dessa situação especificamente ser uma situação injusta, é inexigível dessa mãe outra posição, outra conduta, porque senão ela não alimenta os filhos. Isso ocorreu no Rio, é uma sentença do Geraldo Prado, um juiz que vocês depois podem ir atrás até das reflexões dele como penalista, onde ele observou um caso concreto, onde essas circunstâncias estavam presentes e, portanto, não tinha como exigir. Óbvio que eu não vou fazer. Em Brasília também se repetiu, uma juíza lá que fez uma avaliação semelhante, uma situação parecida, né, que se assemelhava a essa, mas ela até posicionou e disse, olha, agora, se as condições forem ofertadas e isso se repetir, essa mãe será reprovada. É mais ou menos como se ela, na própria sentença, já desse a tônica, né, de que ela tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar e tal, mas ela tem que cuidar com um certo suporte, com um certo colchão que garanta a ela a segurança alimentar, as condições de trabalhar e obter uma remuneração digna e, ao mesmo tempo, ter a assistência social das suas crianças, né? Dos 3 que, no caso aí, mereciam. E aí eu não posso reprovar. Onde é que vai estar a culpabilidade? Eu tenho que isentar uma pena numa situação dessa. Agora, também não posso justificar, dizer que isso é justificável, porque existe uma série de omissões que se acumulam e recaem sobre essa situação individual, que é aquele fato humano. É o Sully, lá do avião. É o fato humano. Eu tenho que fazer essa análise de caso concreto. Por isso que é inexigível uma conduta conforme o direito nessas circunstâncias. Então, a culpabilidade me permite essa descrição social. Agora, óbvio, se o Estado tem mantido uma creche nas proximidades, tem vaga, tem condições de colocar na creche, pegar a condução, tem condições de... A creche tem um horário que condiz com o horário de retorno ou de trabalho dessa senhora, dessa mãe. Né? Eu não vou poder aí classificar da mesma forma. Eu posso até atenuar pena, posso... E há outras situações também. Tem mãe que deixa o menino dentro do chevette, né? Feito uma história que tinha lá, deixou o menino dentro do chevette para ir para um funk. Aí é diferente, né? Criança de 3 anos, e aí é um abandono realmente incapaz, isolado, para poder participar de um elemento aí, realmente você tem uma desproporção sem sentido, que não tem nenhuma justificativa, né, para não se exigir uma conduta conforme o direito. Tem um casal lá em Garanhuns, estava me lembrando dessa história, que casaram muito jovem, tiveram a criança, os pais tentando forçar eles a assumirem responsabilidades, né? Não assumiam tanto, eles queriam brincar carnaval juntos e não tiveram condições, aí simplesmente pegaram uma criança de 4 anos, deixaram dormir com pipos, guaraná, né? O menino tinha tudo lá que, em tese, o menino gosta, né? E partiram para o carnaval em Olinda.
Isso de Garanhuns para Olinda são 5 horas de viagem. Tu imagina deixar o menino na madrugada dormindo, ó, vamos pro carnaval. Depois a gente volta, dá tudo já. Pô, o menino acordou, não viu ninguém, foi um berreiro. Aí bateram, derrubaram a porta, salvaram o menino, né, tal. E obviamente eles foram punidos por abandono incapaz. Mas veja que são situações, são casos concretos diferentes, onde há uma situação diferente daquela que eu narrei anteriormente, tá bom? Vi que alguém levantou a mão aí, quem foi? Alguma dúvida, pessoal? Porque já se faz adiantado a hora, vou tomar uma aguinha e entrar no outro debate, né? Eu não sei se foi aberto, porque como não é organizado por aqui, é Federal de Minas Gerais e PUC Minas, né? Não sei se eles... Eu não participei dessa organização, fui só convidado para apresentar esse tema por lá. Mas se ficar gravado, eu repasso para vocês. Tá bom? Professor, eu tenho só uma dúvida que na aula passada o senhor falou que o Código Penal adotava a teoria limitada da culpabilidade, né? O senhor É. falou isso em outras aulas. Só que eu não sei se é uma questão de doutrina, mas Flávio Augusto Monteiro de Barros, ele fala que não adota. Mas eu vi em outras doutrinas que adotava. Aí eu fiquei na Olha, dúvida. Por que ter essa diferença? adota, sim, porque vê o que está no parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, não exige a atualidade da consciência. Se exigisse a atualidade da consciência, seria a teoria extrema, e aí não haveria todo erro sobre discriminante putativa, seria erro de proibição. Aí eu estaria falando só em isenção ou atenuação da pena. Como eu tenho discriminantes putativas por erro de tipo, eu não posso falar na exclusão do dolo por conta daquilo que eu falei, do ânimos defendendo, porque tem que se realizar no plano subjetivo. Eu falo na isenção da pena, mas falo na possibilidade de punir pelo fato culposo, não pelo mesmo fato com a pena atenuada, que é o que ocorre no erro de proibição. O erro do parágrafo 1º, das discriminantes putativas do 20, é o que a gente chama de erro híbrido, porque ele tem consequências que são tanto do erro de proibição quanto do erro de tipo. Você pode ver que, veja, é isento de pena. Não é isso que normalmente ocorre para o erro de tipo. Isso ocorre para o erro de proibição. O que ocorre na discriminante putativa, quando fala que é isento de pena, porque ele não pode dizer que exclui o dolo. Porque se ele disser que exclui o dolo, exclui o elemento intelectivo de defesa ou de proteção numa legítima defesa putativa, ou do perigo atual e iminente na questão do estado de necessidade. Compreende isso? Ou seja, aí ele não pode falar aquilo que está no caput do 20, que é a exclusão do dolo. Que é a consequência do erro de tipo, por excelência. Mas é sim a teoria limitada, exatamente por aquilo que está exposto no parágrafo único do 21, tá certo? Agora, eu respeito, né, porque é uma posição de um colega, mas a maioria assim não considera, tá certo? Considera que adotamos a teoria limitada. Tá certo, professor. Obrigada, porque eu estava lendo por ele, aí eu fiquei com essa dúvida. Tá certo. É sempre bom a gente ter isso não quer dizer que a doutrina seja... Por exemplo, o Francisco de Assis Toledo, ele ainda adota esse modelo psicológico normativo da culpabilidade. Embora na parte de teoria da norma penal, ele é fabuloso. Eu acho que um dos melhores teóricos para tratar foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os princípios básicos de direito penal dele é muito bom, muito bem construído, né? Dentro de uma performance bem didática e boa para a leitura. Isso não quer dizer que um autor seja mais ou menos importante ou mais ou menos relevante do que o outro. São posições diversas. Agora, quando eu falo que há um consenso no tocante à maioria que nós adotamos a teoria limitada, é porque esse é o consenso atual, a maioria adota essa posição. Aquilo que eu falava do Nutt. O Nutt é muito bom.
eu gosto bastante do Código Penal comentado dele. Agora, tem que ter muito cuidado se vocês forem para concurso, porque algumas vezes... Agora, se bem que tem que ter cuidado se você adotar a posição dele, né? Porque ele também, ele é um sujeito que, quando faz o levantamento jurisprudencial, mostra as posições majoritárias adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é só seguir isso aí, né? Ter esse cuidado, tá certo? Então, gente, tchau, né? Obrigada. Até segunda-feira. Tchau, professor. Até segunda. Tchau. Boa noite, pessoal. Até segunda.